Mahatma Gandhi foi direto. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica do forte. Mas o que é o perdão? Hoje a gente vai desvendar essa força do perdão. O perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver com a nossa liberdade. Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bem? Estamos de volta aqui, hein, nas gravações. Sim. Pra quem não sabe, né, a gente tirou umas férias, Isso. coincidentemente na mesma época, Foi e a gente tá coincidência, um né? tempo, né, sem se falar aqui pelas gravações, vamos dizer assim. Isso. Mas, Fran, antes de continuar com o perdão, eu queria adicionar alguma coisa à frase do Gandhi. Olhando um pouco já pela psicanálise, eu diria que o perdão ele está relacionado àquele que tem um maior ou um melhor autoconhecimento ou autoestima. O que você acha disso? Eu concordo, né? Eu acho que o perdão, ele tem a ver com a nossa maturidade emocional. E a gente também pode desenvolver isso com o tempo, justamente pela questão que você falou, né? Desenvolvendo a autoestima. E para você conseguir desenvolver essa autoestima, para você conseguir fortalecer essa autoestima, consequentemente a gente tem que desenvolver o nosso autoconhecimento, que de novo é o clichê aqui de todos os nossos episódios, né? E a É o gente já chavão, né? decidiu. Sim, sim, não tem jeito. Não tem como a gente falar da psicanálise sem trazer o autoconhecimento, né? E a gente já trouxe aqui logo de cara nesse episódio o nosso clichê aqui do episódio. E além disso, né? O perdão é um presente que você dá a si mesmo. Às vezes a gente pode pensar que perdoar o outro é fazer um favor ao outro, algo do tipo, mas a maioria das vezes, você ter raiva, você sentir esses sentimentos, essas emoções ruins, é muito mais prejudicial a você do que para aquela outra pessoa, né? Então, assim, vamos entender um pouco melhor o que o perdão significa também, né? Vamos ressignificar o significado do perdão para que a gente nos dê esse presente, né, Elvio? Pois é, Fran, então lá vou eu aqui na contextualização do perdão, né? O perdão é um processo subjetivo e interno. O que isso quer dizer? Ele está muito mais ligado na libertação de quem perdoa do que na reconciliação com quem está sendo perdoado. Porque, veja bem, como é um processo que parte de nós mesmos, é muito mais importante que o foco esteja na gente do que na outra pessoa que está sendo perdoada. Acho que esse é o primeiro ponto que as pessoas talvez não prestem muita atenção. É, o ato de perdoar, ele não é o ato de apagar uma ofensa, de apagar alguma coisa que tenha acontecido, porque de fato aquela coisa aconteceu. O que a gente está fazendo aqui com o perdão ou com o ato de perdoar é trabalhar os sentimentos, trabalhar os afetos, trabalhar as dores causadas por aquele evento, né? E você já falou muito bem, a ressignificação da gente estar se livrando da raiva, estar se livrando do rancor, do ressentimento que aquele fato trouxe para a gente. A gente vai estar olhando para nós, a gente vai estar olhando para a nossa energia presente, porque veja bem, pode não parecer, mas o perdão ele é extremamente importante para a nossa saúde mental. Ele é extremamente importante para afastar as emoções negativas e tirar da frente na nossa vida a raiva, o estresse, o rancor que pode estar vindo, são sentimentos que podem estar vindo pelo fato daquilo ter acontecido e a gente não ter aplicado, vamos dizer assim, o ato de perdoar. Mas olha só, o perdão não é obrigatório. O perdão é uma escolha. Isso é uma coisa importante que a gente precisa perceber. Ele não significa que nós estamos aceitando ou concordando com aquela ofensa de uma maneira integral.
na verdade, eu tenho um desejo de transformar aquela ferida em cicatriz. Eu sempre uso essa metáfora, né? Já usei aqui um monte de vezes, uso nos atendimentos, porque, na verdade, eu não vou esquecer aquela ofensa. Aquela ofensa vai estar ali, aquele fato que aconteceu vai continuar presente. Mas aconteceu. Aconteceu. E agora? O que, que a gente vai fazer? Né? Então, eu acho que o que a gente está trabalhando aqui, eu vou usar de novo o meu chavão aqui, que é transformar aquela ferida em cicatriz. Tá certo? Sim. O perdão, ele é um desapego gradual e contínuo, né? Ele vai vindo aos poucos. E dentro da fala que você teve, eu lembrei de uma. Não vou lembrar direito se foi durante uma entrevista, se foi algum programa, enfim. Primeiramente, eu quero falar que não tem a ver com religião, porque eu vou trazer aqui uma fala do Padre Fábio de Mello, tem a ver com a fala em si, né? Que ele fala que perdoar é justamente isso. Não quer dizer que você quer perdoar e está dentro da vida daquela pessoa. Uhum. Perdoar é você afastar essas emoções, é você entender ali, compreender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo compreender que aquela pessoa muito provavelmente não tem por que mais fazer parte da sua vida, né? Eu acho que é você trazer uma leveza no seu dia a dia. É Perfeito. você se libertar dessa mágoa, desse rancor, né? E a gente vai trazer aqui também, mais pra frente, dando um pequeno spoiler, isso também é com o tempo. Então, assim, não vou explicar essa parte do tempo agora, porque a gente ainda vai trazer, mas só para dar aquela adiantada, né? Que isso é gradual, como eu disse, então vai depender do tempo, da cura e do tempo de cada um. Não do tempo do relógio, né? Mas do tempo que cada um precisa para conseguir Processar, né? isso, para processar tudo que aconteceu. Então, a partir daí, né, de todo desse perdão, de toda essa leveza que a gente vai sentindo, a gente vai construindo um eu. A gente vai vendo novos caminhos, novas possibilidades, né? E assim, eu gostaria de convidá-los a já curtir esse episódio, compartilhar se alguma coisa que a gente está falando está tocando vocês, que é muito importante também para o crescimento aqui do canal. Mas assim, Elvio, eu queria te perguntar se você concorda com tudo isso, né? Então, olha só, eu acho que eu vou botar um pouco de lenha nessa fogueira, pegando um gancho que você deixou para mim aí quando você falou da mágoa, né? Porque, na verdade, veja bem, a mágoa existe, ela acontece, ela vem a reboque com a ofensa, com o aborrecimento, com aquilo que aconteceu, né? Aquele, vamos dizer assim, aquele objeto que a gente vai aplicar o perdão. Então, e aí a mágoa? Como é que fica isso, né? Como é que a gente convive ou lida com isso? Na verdade, o Fran, eu acho que a incompreensão do perdão, ela é uma coisa histórica, porque veja só, ao longo do tempo, a sociedade sempre prefere, né? É claro que existem as exceções, eu estou falando de uma forma genérica aqui, mas a sociedade sempre preferiu viver no meio de um mal-estar, viver no meio de conflito, brigas, seja lá o que for, do que perdoar. Porque perdoar passou a ser uma coisa dos fracos. Voltamos lá para o Gandhi, né? Ao invés de ser visto o perdão na mão do forte, a sociedade sempre mostrou que o perdão era uma aceitação, era alguma. Eu estou falando isso ao longo do tempo, né? Era alguma coisa que o fraco usava para que ele pudesse voltar à convivência com aquele ofensor, ou com aquele que o tinha magoado, né? Vamos dizer assim. Então, veja só, para a gente ir em frente nessa estrutura do perdão, né? Como é que o perdão existe, funciona, eu acho que assim, aí sim a gente vai ter que olhar um pouquinho para o perdão e olhar um pouquinho para como ele se constitui, vamos dizer assim, dentro do mundo da psicanálise. Você falou uma coisa importante há algum tempo atrás, que é sobre a aceitação. Porque, veja só,
a aceitação não quer dizer que a gente está incorporando aquilo e achando que aquilo é alguma coisa completamente normal dentro das nossas vidas. Mas a aceitação, nesse caso, sim, seria algo onde as coisas acontecem da forma que elas deveriam acontecer. E como é que eu faço para estar dentro desse mundo, estar dentro desse ambiente, se eu não consigo mudar o passado, né? Eu não posso chegar lá e desfazer, né, vamos dizer assim, aquilo que aconteceu. Eu posso usar a minha energia pensando no que aconteceu de uma forma menos dura ou mais favorável a nós mesmos, né? Vamos dizer assim, mas eu não posso alterar, eu não posso mudar o fato já acontecido. Então, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache que aquilo é realmente uma ofensa, é uma mágoa, eu não posso mudar aquilo que aconteceu e eu posso começar a trabalhar a aceitação, mesmo que eu não concorde com o foco do outro, mesmo que eu não concorde com aquela ofensa. Eu consigo, com isso, tirar um pouco das emoções negativas, que a gente já tem um episódio que nós falamos sobre isso aqui. E aí sim eu posso começar a trabalhar, a partir do que aconteceu, alguma coisa que seja mais favorável ao meu emocional. Eu até me lembrei aqui, quando eu estava lendo esse roteiro da gente, me lembrei de uma música do Miles Davis que se chama So What, né? O So What, se a gente trouxer aqui para o nosso mundo do perdão, aconteceu. E aí? O que a gente faz? E a música é muito interessante, porque ela sempre com duas frases, como se algo tivesse acontecido e eu fizesse assim, então, ok, né? Aconteceu. A própria música, quando você escuta, você percebe isso, né? Você percebe que é uma frase falando, aconteceu alguma coisa. E a frase de resposta é, tá bom, e aí? Aconteceu. Então, eu acho que essa aceitação é, é o primeiro passo para a gente entender essa estrutura do perdão. E eu acho que o passo seguinte é a gente permitir que o ressentimento venha e o ressentimento vá também. É que a gente não aplique, vamos dizer assim, aquele mal-estar, aquela raiva ou aquela tristeza de uma forma definitiva nas emoções que a gente está internalizando. Porque, veja bem, a gente precisa deixar que o sentimento flua, que o sentimento venha e vá. A gente pode perceber que o foco não é a ofensa, não é o aborrecimento, não é a tristeza. E o foco, sim, como você falou no início do nosso episódio de hoje, é o nosso crescimento, é o nosso autoconhecimento, é a nossa autoestima. Então, se a gente pensar que aquilo nos afetou pode ser uma perda, é uma outra maneira da gente encarar isso que está acontecendo com a gente. Eu vou aproveitar aqui para levantar uma bola para você cortar, né? Daqui a pouco. Vamos jogar um pouco de voleibol aqui. Eu vou levantar uma bola para você cortar. Mas veja bem, a aceitação é o primeiro passo, né? A gente não concorda com a ofensa, a gente aceita, entre aspas, aquilo que está acontecendo, mas veja bem, isso tudo que a gente está falando é uma movimentação de energia que a gente faz, né? E aí, se a gente pega essa ofensa e envolve isso numa perda, seja uma perda de confiança, seja uma perda de um determinado relacionamento que a gente estabeleceu ali com aquela pessoa, será que isso não tem algum processo um pouco parecido com luto? Pode cortar a bola agora, Fran. Eu não sei se essa analogia foi boa, porque eu não sou boa de vôlei, não, tá? Mas vamos tentar, vamos ver se no vôlei psicanalítico eu sou um pouquinho melhor. Mas eu acredito que sim, né? A gente pode fazer usar ali as fases do luto, o processo do luto, para trazer vamos dizer assim, algo didático para o entendimento de como que ocorre o processo do perdão também, né? E por que a gente pode usar isso? Justamente por causa do tempo, que é o que eu já dei aquele, vamos dizer assim, spoiler anteriormente, né? Que a gente precisa do tempo para que a gente consiga fazer com que essa ferida vire cicatriz, que é o que você falou, né? Não é que ela vai sumir, não é que você não Exato, vai saber que existiu, mas é uma cicatriz que já exato. não dói mais, né? Já não traz aquela dor igual a dor que tinha ali
naquele início, né, de quando aquele fato aconteceu e antes da aceitação e dos passos que você já trouxe. E além disso, a gente começa a se questionar muito também se as coisas poderiam ter sido diferentes, que é uma coisa também do luto, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ou se fulano tivesse feito isso, se ciclano tivesse feito isso, que eu chamo da fase do e se, né? Mas é o que você falou. E aí, né? E se o quê? Passou, passou, e a única coisa que eu posso fazer e ter um pouco de controle é o que eu vou fazer com esses sentimentos de agora pra frente, né? Como que eu vou querer? Se eu vou querer ir pro processo de perdão, ou se eu vou querer ir pro lado do rancor, do ressentimento e de me sentir mal. É uma escolha, né? Não é algo Uhum, obrigatório. exato. É uma escolha. Então, é preciso querer. Dito isso, né? É preciso querer. A gente precisa querer realmente sair desse lugar de rancor, de ressentimento, que não é fácil, tá? Quando a gente fala isso, eu quero frisar que às vezes a pessoa fala, mas falando assim tudo é muito fácil. Não é fácil. Um outro ponto, inclusive, é que nada é imediato. Isso daí não é imediato. Eu não vou acordar um dia e falar assim, vou perdoar tal pessoa e pronto, acabou e tá tudo bem. Não, é um processo que a gente leva tempo. Da mesma forma que o luto também. A gente não acorda um dia e tá tudo ok. É um processo. Às vezes a gente levanta um dia e se sente melhor. Às vezes a gente levanta e se sente um pouquinho pior. Mas tudo faz parte do processo. Às vezes parece que a gente regrediu, mas a gente não regrediu, porque a cada dia a gente está aprendendo a lidar com aquelas emoções, com as ferramentas que a gente tem disponíveis para lidar com aquilo. Por isso que a terapia, ela também é tão importante. Por isso que a psicanálise é tão importante, porque ela vai trazer ferramentas para você lidar tanto com o processo de luto, tanto com o processo de perdão, né? E assim, Elvio, uma coisa que eu pensei aqui que eu acho que a gente não colocou, salvo engano, acho que a gente não colocou no nosso roteiro, que eu acho que tem um tipo de perdão que, na minha percepção, é o perdão mais difícil de todos, que é perdoar a nós mesmos. A gente está Pô, a trazendo gente está muito. muito sintonizado, hein? A gente está muito sintonizado. Eu acabei de olhar para o roteiro e falei, a gente não colocou aqui no roteiro o nosso próprio perdão. Sim. Exatamente isso. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho disso, que eu também tenho algumas coisas para falar a respeito aqui. Não, então vamos, eu vou falar um pouquinho, aí você já pega o gancho aí para não esquecer. Tá Senão a bom, gente. tá bom. Mas assim, eu percebo muito na clínica que é muito difícil a gente se perdoar. E muitas vezes é difícil a gente se perdoar por coisas que, vamos dizer assim, nem precisam ser perdoadas no sentido que são culpas que a gente cria, né, na nossa cabeça, que a gente fez algo errado, que aquilo não tá certo. E muitas vezes não, a gente vai jogando tantas culpas no dia a dia pra cima da gente e a gente não consegue se perdoar e vai vivendo uma vida pesada, né? Uma vida difícil. E às vezes é bom a gente se perguntar, né? Será que é preciso eu me culpabilizar tanto por tantas coisas? Ou se realmente eu fiz alguma coisa mesmo, né? Que foi minha culpa, que não foi uma coisa bacana, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá pedir perdão se foi para alguma pessoa, né? Se eu magoei alguma pessoa, ir lá pedir perdão com todo o meu coração, ponderar para não fazer novamente, porque eu acho que um perdão, se você ficar repetindo aquele ato também, não é uma desculpa tão É, perde a válida. razão de ser, né? É claro. Você tem que pedir perdão e ir mudando os seus hábitos, né? Que também é difícil mudar, mas pelo menos você tem que ir no processo de mudança, que já é outra questão, que tem episódio aqui também, vou deixar aqui no card. Mas, se a outra pessoa não aceita, e aí? Aí é uma coisa que vai caber a ela. Mas a sua parte, eu acho que é importante você fazer, que é ir lá pedir o perdão e entrar no processo de se perdoar por aquilo que você também fez, independentemente do perdão do outro ou não. Às vezes a gente fica triste porque o outro não perdoou, sim. A gente quer o perdão do outro. Mas se a gente também não se perdoar,
fica difícil. Como que eu espero o perdão de alguém se eu também não perdoo o que eu fiz, né, Elvio? E vou passar agora, então, a bola para você. Não, mas eu acho que o teu ponto aí foi fundamental, né? Que eu acho que assim, é muito mais difícil a gente perdoar a nós mesmos do que perdoar ao outro, né? E esse auto-perdão, se é que eu posso chamar assim, esse auto-perdão, ele é um processo bem mais difícil, porque o que acontece é o seguinte: a gente vem carregando as nossas culpas, a gente vem carregando os nossos traumas ao longo da vida. Eu vou até usar um pouco do que eu conversei numa sessão essa semana, que eu estava falando o seguinte: ao longo da vida, né, a gente vai colocando as coisas para baixo do tapete, a gente vai assumindo culpas que não são necessariamente nossas, mas a gente incorpora essas culpas para a gente. E eu acho que tem uma coisa que é muito forte para a gente trazer aqui agora. Tudo isso que a gente vai acumulando e a nossa ignorância emocional, né, vamos dizer assim, em relação à necessidade de nos perdoarmos, isso acaba trazendo para a gente sintomas que são sintomas, às vezes, muito pesados e a gente não percebe. Eu estou trazendo aqui justamente isso porque foi alguma coisa que eu conversei essa semana. Esses sintomas, eles podem ser doenças psicossomáticas. A gente fala normalmente de ansiedade, a gente fala de depressão, a gente fala de tristeza, né? Mas a gente pode estar falando de uma fibromialgia, a gente pode estar falando de alguma doença física, né? Que a gente pode fazer essa associação psicossomática, que ela está diretamente ligada ao estresse, à tensão, ao não perdão. Então, veja bem, na hora que a gente vem carregando isso tudo, que a gente vem recalcando, que a gente vai colocando para baixo do tapete e que a gente se nega a olhar e fazer alguma coisa em relação a nos perdoarmos, isso acaba virando uma bola de neve e trazendo sintomas que podem ser extremamente complicados para a gente trabalhar. Então, eu acho que essa coisa de nos perdoarmos, ela precisa estar bastante forte e ela precisa estar também em primeiro lugar, como a gente sempre fala no processo psicanalítico. A gente precisa perceber que nós precisamos estar bem. Eu acho que eu já coloquei aqui algumas vezes essa metáfora. A gente precisa fazer aquele procedimento da máscara do avião no caso de despressurização da cabine, né? A gente precisa primeiro colocar a máscara em nós mesmos para depois a gente colocar a máscara em quem quer que seja ao nosso lado. Senão a gente vai apagar e não vai conseguir fazer absolutamente nada, nem para a gente, nem para ninguém, né? Então, eu acho que esse gancho que você puxou, ele é muito importante para que a gente consiga perceber que o não perdão, tanto em relação a nós quanto em relação ao outro, ele pode trazer sintomas emocionais ou até físicos, né, que, enfim, acabem tornando a nossa vida bastante complicada. Eu acho que essa conversa aqui ela pode ir bastante longe, né? Ela tem um prolongamento bacana aqui que a gente poderia seguir, mas eu acho que o recado está dado, né? Acho que a gente conseguiu pelo menos mostrar aqui qual é o caminho disso. Uhum, sim. Essa parte aí psicossomática que você falou, o perdão, essa questão da gente guardar rancores, de forma geral, estresses, enfim, não só nessa questão de perdoar, sabe? Mas essas questões da vida que a gente vai guardando, guardando, jogando debaixo do tapete. Isso me remete muito também a câncer, sabe? Eu acho que às vezes a gente joga tanta coisa debaixo do tapete, tantos rancores, tantos conflitos que muitas vezes a gente não quer resolver. Conflitos, às vezes nem de grandes proporções, que às vezes uma conversa ali rápida vai resolver, mas são tantas coisas, sabe? Que eu acho que uma coisa que eu falo pra vocês, vamos resolver o máximo que a gente conseguir resolver na nossa vida, vamos nos perdoar o máximo que a gente conseguir nos perdoar, vamos perdoar também o outro,
Não vamos ficar perto também do outro se não faz sentido. Eu vi, agora eu não lembro direito, porque eu confundo, mas é uma atriz, eu não sei se é a Ingrid Guimarães, é alguém assim, falando que ela já não... Eu não vou lembrar o certo, mas assim, que ela já não tem mais tempo pra ficar perto de pessoas que não fazem sentido pra ela, que não fazem sentido na vida dela. Eu acho que chegou um ponto que a gente não tem mais tempo de ficar tentando agradar ou de ficar sendo amigo de pessoas que nos fazem mal só pra se sentir bem com todo mundo. Sabe aquela pessoa que quer ser amiga de todo mundo, sabe? Que se sente mal se tem um conflito com determinada pessoa. Não é que eu tô falando que a gente não possa ser educado com a pessoa, se a gente vê, mas se essa pessoa nos faz mal, se ela traz uma carga negativa pra gente, se quando você encontra com ela você se sente mal, ela te põe pra baixo, por quê? Será que faz sentido, né, a gente permanecer perto dessa pessoa, como você diz, né? Não tem por que a gente ficar perto de pessoas chatas. Então, assim, vamos repensar tudo isso, né? Eu acho que eu fugi um pouco também dessa parte do perdão, mas eu acho que eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, para que vocês tenham uma vida mais leve, que eu acho que é isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu gostaria de buscar a felicidade, eu quero ser feliz. Mas a felicidade, ela não é perene, né? Vão acontecendo coisas, uma hora a gente tá mais feliz, outra hora a gente tá mais triste. Mas eu acho que essa leveza na vida a gente pode trazer de uma forma mais... me ajuda a achar a palavra, mas mais... Que não seja tão flutuante, assim, sabe? Que fique por mais tempo. Eu vou usar Mais sólida. Mais sólida, mas eu vou usar uma frase que uma amiga minha usa que é bem interessante, que ela diz o seguinte: nessa vida eu não tenho mais tempo para não ser feliz. O meu tempo tem que ser dedicado a ser feliz, né? Inclusive tem episódio de felicidade aqui também. Mas então, eu mudaria que nessa vida eu não tenho mais tempo para não viver uma vida leve. Porque por mais que aconteçam coisas ruins, se a gente se sente leve, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente passar por isso, mesmo estando triste com aquela determinada situação, né? Então, assim, eu acho que é isso. O perdão, ele é difícil, não é fácil, ele exige coragem, né? E não fraqueza. A gente precisa de se conhecer. Se conhecer também é difícil, ter autoestima, enfim. É difícil, gente, mas eu não falei que é impossível. Eu não. Não, tipo, com uma terapiazinha ali, comigo, com o Elvio, com o seu terapeuta, com quem você quiser, com quem que você se sentir à vontade, né? Mas assim, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que te apoiam de verdade, eu tenho certeza, ó, que rapidinho vocês vão estar conseguindo perdoar, vão se conhecer com a autoestima aí elevada, enfim. Se você, então, gostou desse episódio, né, vou pedir aqui para vocês se inscreverem no nosso canal. Já tem um tempo aqui que a gente não tá interagindo tanto, em decorrência das férias, né, Elvio? Mas vamos ver se a gente começa a interagir mais com o pessoal aí nos comentários, né? Mas estamos chegando nos 600 seguidores no YouTube, hein? Sim, estamos chegando aos 600, então eu queria agradecer. Eu nem lembro qual foi a última vez. Eu acho que a gente tava com 500 a última vez que eu pedi, assim, né? A gente o último jabá que você fez foi para chegar em 500, agora a gente está chegando em 600. Pode fazer o jabá de novo aí. Então vamos lá, gente, tá faltando poucas pessoas para chegar em 600. Então vamos lá, se inscrevam aqui no nosso canal. Eu também tenho uma jornada de autodescoberta que pode te ajudar também nessa questão do perdão. Eu e o Elvio também estamos aqui, vou deixar aqui o meu WhatsApp, que aí a partir dele a gente conversa com vocês, tá bom? E é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo os episódios, assistindo, enfim. Até a próxima semana, terça-feira, às 19 horas, nesse mesmo canal. Tchau! Tchau, pessoal!